Obrigada, presidente. Boa tarde aos colegas. Cumprimentar o senhor Sinival e agradecer por vir a esta CPMI prestar importantes declarações e responder aos questionamentos dos deputados e senadores que buscam, nada mais, nada menos nessa oitiva, tentar esclarecer o que foi o pandemônio que ocorreu neste país no segundo turno das eleições e, como eu já disse nos trabalhos da CPMI, anterior também, porque o que estava em curso no Brasil, e é comprovado por uma cronologia, era de fato uma tentativa de golpe à democracia. No depoimento do senhor, no depoimento inicial, o senhor veio aqui, deu um depoimento que mais parecia que o senhor estava trazendo declarações, esclarecimentos do que é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, quando na verdade Vossa Excelência não está aqui para dar esclarações aos trabalhos da PRF, mas como testemunha de atentados contra a Justiça Eleitoral e contra a democracia. E pediria a Vossa Excelência que respeitasse a nossa inteligência, que não subestimasse a nossa capacidade de análise dos fatos que ocorreram no Brasil e da interferência que a PRF prestou no segundo turno das eleições na tentativa de impedir que eleitores de determinadas regiões do país chegassem até as urnas. O senhor, na sua fala em determinado momento, disse que não tem conhecimento de possíveis eleitores que não chegaram até as urnas. Numa busca rápida na internet, aqui na imprensa, nós, por exemplo, temos matérias que afirmam que no Xingu 600 indígenas foram impedidos de votar. Eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento disso. Eu sei que a gestão a qual Vossa Excelência defendia tratou os povos indígenas como não gente no Brasil, como cidadãos e cidadãos de segunda classe, mas é preciso olhar para esses números. O senhor também falou em determinado momento que fez a retirada das postagens e apoio ao ex-presidente Bolsonaro por uma questão de ética, mas é sabido que também que outros PRFs que fizeram postagens em apoio ao presidente Lula foram perseguidos e tiveram atos administrativos abertos contra ele. Eu gostaria que o senhor também pudesse falar sobre isso e que ética seletiva é essa quando nem mesmo Vossa Excelência e nem outros PRFs que postaram declarações de apoio ao presidente Bolsonaro sofreram nenhum tipo de retaliação, perseguição ou atos administrativos por parte da corporação. O fato é um escárnio o que ocorreu no Brasil e é claro que há indícios fortíssimos de que houve sim interferência. Em outras buscas rápidas pela internet, por exemplo, nós encontramos manchetes que dizem: blitz eleitoral, PRF pagou mais agentes de folga em sedes onde venceu. Operação da PRF foi definida em reunião no Palácio do Alvorada. Dados mostram blitz atípicas da PRF durante o segundo turno das eleições, diz o ministro. Aqui também há uma ordem de serviço, número 160, do dia 17/10/2022, Operação Transporte Seguro, e aí é que tem os descritivos, que mostra que o período global dessa ordem de serviço seria do dia 21/10/2022 a 27/10/2022, com locais muito específicos, como, por exemplo, vou citar apenas alguns aqui: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, entre outros, que também estão localizados em determinadas regiões específicas do país, impedindo que tinha ali dados que apontavam que no primeiro turno o presidente Lula havia sido mais bem votado nesses lugares. Dito isso, numa tentativa de contextualizar o povo brasileiro para que não se caia nas mentiras que são trazidas a esta CPMI, o governo não tem a pretensão de tentar trazer a pancha de que houve uma tentativa de golpe no Brasil. O que ocorreu foi, de fato, uma tentativa de golpe no Brasil, com cada vez mais indícios claríssimos. Contra fatos não há argumento. Nada o que Vossa Excelência disser aqui poderá contradizer os fatos que foram narrados, presenciados, documentados, tramitam em inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas a presença de Vossa Excelência aqui tem o papel de esclarecer alguns pontos que serão indagados e que já foram indagados. E aqui aproveito então para fazer algumas destas questões.
Durante as controversas ações da PRF, ocorria a eleição presidencial mais polarizada da história, que deu a vitória ao presidente Lula. No segundo turno, com mais 60 milhões de votos válidos. O bolsonarismo radical reagiu à derrota nas urnas, com rodovias federais sendo bloqueadas por caminhoneiros simpáticos ao presidente do Brasil afora, como tais atos tendo início no domingo das eleições. Até por volta de 21h40 de segunda-feira, 31, eram 338 pontos de protestos. Na semana que antecedeu o segundo turno eleitoral, já circulavam nas redes sociais chamadas e convocações para bloqueios nas estradas brasileiras. Considerando que a área de inteligência da PRF já havia identificado tais movimentações, quais foram as medidas preparatórias tomadas pela corporação para enfrentar os bloqueios? Até porque, se todos tínhamos ciência destes fatos e a PRF foi omissa a isso, demonstra claro indício de coparticipação no terrorismo que ocorreu no Brasil. Por que não houve planejamento prévio para manter o efetivo da PRF reforçado após o segundo turno, especialmente na manhã do dia 31 de outubro, com uma quantidade de plantões extras ao menos parecia com a do dia da eleição? Quantos bloqueios e interdições foram mapeados pela PRF a partir do dia 30 de outubro? Agentes da Polícia Rodoviária Federal ficaram feridos durante intervenções violentas de manifestantes que fecharam rodovias nos estados do Pará e em Santa Catarina ou em outros estados. Após a conclusão do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, quantas investigações foram instauradas pela Corregedoria Geral e Controle Interno da PRF para tratar de irregularidades, omissões ou apoio de servidores da PRF em relação aos entraves e bloqueio nas estradas? Considerando que a PRF tem empregado ao todo cerca de R$ 31.665.960 para o pagamento de FR no ano de 2022, uma média de R$ 86.591 dia, considerando que no primeiro turno das eleições a PRF utilizou R$ 3.763.260, uma média de R$ 752.625 dia, e no segundo turno R$ 3.941.160, uma média de R$ 1.313 dia, como é possível justificar um aumento de ao menos 74% no valor utilizado com IRF durante o segundo turno? Bom, essas são algumas das questões que trago ao senhor, inclusive repetindo outras questões que já foram tratadas, para ver se nós conseguimos, a partir do depoimento de Vossa Excelência, avançar naquilo que é de fato o objeto desta CPMI, investigar e dar resposta ao povo brasileiro sobre a atuação da PRF e também do ex-governo na tentativa de desmonte da democracia, na tentativa de descredibilidade das urnas e desse trabalho horroroso que ocorreu e foi claramente comprovado por argumentos por parte de intervenções da PRF. Esses são os meus questionamentos, a minha indagação. Reafirmo aqui e peço para que o senhor não subestime a nossa inteligência e para que a oposição não tente criar esses factoides na tentativa de distrair a atenção daquilo que de fato é o objeto desta reunião e dos trabalhos dessa CPMI. O senhor é testemunha importante na tentativa de solução daquilo que foi um terrorismo que ocorreu no nosso país e não há uma narrativa sendo construída. Os fatos são claros, os fatos apontam que houve invasão às instituições, que houve sim tentativa de bloqueios de rodovia impedindo determinados eleitores de chegarem até as urnas, houveram sim eleitores que foram prejudicados pela ação da PRF e nós precisamos que o senhor atue com a verdade, de forma clara, objetiva e respeitando os parlamentares desse colegiado, dando as devidas respostas aos questionamentos para que a nobre senadora possa, ao final no seu relatório, a quem me solidarizo mais uma vez, porque toda a reunião nós precisaremos reincidir a solidariedade à senadora que sofre tentativas de descredibilidade, é interrompida, é tratada com o menos respeito da forma como deveria. Então fica aqui, mais uma vez, senadora, os registros da nossa solidariedade para que ela possa, então, fazer um relatório conciso com os depoimentos e as respostas que o senhor apresentar a essa CPMI. Muito obrigada, presidente.